e do evangelho do arrependimento, do, do batismo por imersão para remissão de pecados, e ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi homem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Obrigado. Então foram essas as palavras que foram ditas por João Batista durante o momento em que ele conferiu o sacerdócio para Joseph Smith e para Oliver Cowdery, né. E aí tem algumas coisinhas interessantes nesse versículo aqui que é importante de a gente entender. Primeiro, a questão das chaves, né. As chaves, irmãos, não sei se o bispo está aí, está conseguindo escutar, o bispo acho que é a pessoa mais indicada para poder explicar sobre o que são as chaves, que são dadas aos homens a partir do do sacerdócio. Alguém poderia ou alguém não, bispo, será se você estaria aí e teria capacidade de compartilhar para a gente o que significam as chaves do sacerdócio? Ou sim. Tá bom, vou falar já, viu? Então, pessoal, assim, funciona da seguinte forma, certo? É, uma chave, ela te dá autoridade para tu fazer, abrir alguma coisa, né? Então, no caso, na nossa igreja, as chaves do sacerdócio, mediante ao ofício a que você é ordenado, mediante enfim, é uma espécie de responsabilidade. Então, por exemplo, quando você confere o sacerdócio arônico para um irmão no ofício de sacerdote, você está dando para ele uma chave, certo? Onde ele pode abrir com autoridade a ordenança do batismo, por exemplo, né? Então, ele tem chaves para poder fazer isso, para poder batizar. Quando você dá as chaves para que o irmão possa ser um elder, você está dando as chaves para que o irmão ele possa exercer o ofício de elder dentro do sacerdócio. E essa chave ele vai poder abençoar, dar uma bênção de saúde, ele vai poder ter a chave de expulsar demônios, né? De abençoar outras pessoas e assim sucessivamente. Então, a chave do sacerdócio, ela te dá autoridade para que você possa exercer uma determinada atividade correspondente àquele ofício ou chamado dentro do sacerdócio. Perfeito, bispo, muito Valeu. obrigado. Então, o que foi que Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam especificamente nessa passagem? Ele recebeu as chaves para o ministério de anjos e para o arrependimento e o batismo, na verdade, a pregação do evangelho para o arrependimento e para o batismo de remissão de pecados. Então, ali naquele momento eles ainda não tinham o poder, por exemplo, de conferir o Espírito Santo, mas eles receberam o poder para batizar as pessoas. Mas conceder o Espírito Santo eles ainda não tinham, porque isso só seria dado mais à frente quando eles recebessem o sacerdócio de Melquisedeque por Pedro, Tiago e João. Então, as chaves que foram dadas a Joseph Smith e a Oliver Cowdery naquele momento foram as chaves do batismo. E aí era isso que estava permitido a eles. E da mesma forma, hoje, nós temos as bênçãos muito semelhantes, né? De que o irmãozinho possui o sacerdócio arônico, e esse sacerdócio arônico ele é dado geralmente a quem se batiza na igreja, né? A princípio, antes de receber o sacerdócio de Melquisedeque, fica com o sacerdócio arônico, ou as rapazes a partir de 12 anos, né? Mas a partir de 16 anos é dada a chave a ele na ordenação a sacerdote para que ele possa batizar. E aí, hoje, os irmãozinhos da igreja possuem essa mesma autoridade para batizar, e também uma coisa muito interessante que ele diz aqui, que é para receber o ministério de anjos, né? Então, nós possuímos o direito de receber ministério de anjos. Lógico que o Senhor só vai mandar um anjo para a gente, para falar com a gente quando for necessário, né? E por vezes é experiência muito sagrada para a gente compartilhar. Mas nós possuímos esse direito, seja um anjo aparecer para a gente para ministrar, ou nós recebermos instrução do Ministério de Anjos por meio do Espírito Santo, por exemplo.
mas nós possuímos esses mesmos direitos que estão reservados àqueles que possuem o sacerdócio aarônico quando recebem esse sacerdócio, certo? Outra coisa interessante sobre esse versículo é sermos conservos, né? O que será que João Batista quis dizer? Na verdade, o Senhor, né, através de João Batista, quis dizer quando chamou Joseph Smith e Oliver Cowdery de conservos. Alguém poderia opinar, compartilhar sua percepção? Vamos lá, nós temos a irmã Simone, temos a irmã Tati, temos a irmã Rafaela, a irmã Leila, o irmão Edilon, que ainda não falaram. Quer dizer, a irmã Simone já leu para a gente um trecho, né? Mas eu gostaria de ver todo mundo participando. Vou repetir a pergunta. O que vocês acham que significa quando João Batista diz que Oliver Cowdery e Joseph Smith são conservos? É porque ele estava se referindo às duas pessoas naquele momento, Joseph e Oliver. Isso, ele estava se referindo a eles, mas exatamente ser conservo, imagino que signifique ser um servo parceiro, né? E ter a oportunidade de ajudar também. Então, de toda forma, nós acabamos sendo como conservos de Deus, porque nós estamos servindo junto a Ele, né? Conservos de Deus e conservos daqueles que são servos de Deus. Nós temos a oportunidade também de participar desta obra, assim como muitos personagens das Escrituras também participaram da obra de pregação de Jesus e dos outros profetas que vieram antes e depois dele, né? Do Salvador. Então, nós somos conservos e também somos participantes dessa obra. No momento em que somos chamados, por exemplo, que recebemos o sacerdócio ou que recebemos uma designação e uma responsabilidade na igreja, nós passamos a ser conservos, porque servimos juntos ao Senhor, certo? Deixa eu avançar aqui para a história do que aconteceu posteriormente, né? Opa, alguém entrando. Pronto. O que aconteceu posteriormente ao o recebimento do sacerdócio por Joseph Smith. Se encontra lá em Joseph Smith História, Joseph Smith 1,71, que diz assim, ó, e inclusive essa figura do fundo ajuda a ilustrar bastante o que aconteceu, né? Diz assim fomos batizados. Eu batizei o primeiro e, em seguida, ele batizou-me. Após o que, coloquei as mãos sobre sua cabeça e ordenei-o ao sacerdócio arônico. E, em seguida, ele pôs as mãos sobre minha cabeça e ordenou-me ao mesmo sacerdócio, pois assim nos fora mandado. Então, nesse momento, o que aconteceu posteriormente foi que Joseph Smith e Oliver Cowdery entraram no rio e batizaram um ao outro, né? Como eles tinham recebido, o sacerdócio arônico tinha sido conferido a eles, eles tinham tido poder, mas ainda não tinham sido ordenados ao sacerdócio arônico. Naquele momento, eles tiveram a oportunidade de ordenar ao sacerdócio arônico um ao outro, né? E iniciar a história do sacerdócio arônico na Terra novamente depois da grande apostasia. Então, eu acho interessantíssima essa história porque traz de volta para a Terra
as bênçãos do sacerdócio, né, que são infinitas, que são bênçãos incríveis, e o sacerdócio nada mais é, os irmãos já sabem, as irmãs já sabem, o poder de Deus dado aos homens na terra para agir em nome dele, né? Então, o Senhor, ele designa seus servos para agir em nome dele através dessa autoridade que é dada, que é a autoridade do sacerdócio, que não vem de lugar nenhum, né? Até lá em Hebreus, ele diz que ninguém pode se glorificar a si mesmo como sacerdote, mas apenas aquele que diz, aquele que está no céu, que é o Pai, que deu o sacerdócio de Melquisedeque para Jesus Cristo, que deu o sacerdócio de Melquisedeque para os apóstolos, e que, posteriormente, restauraram o sacerdócio de Melquisedeque aqui na terra depois eh, depois da restauração do Evangelho, né? Então, essa é uma benção. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, eu quero participação, tá certo? Quais bênçãos advindas do sacerdócio você já teve em sua vida? Alguém tem algum testemunho para compartilhar específico? Eu vou compartilhar logo a minha, né? A bênção maior que eu vejo que o sacerdócio trouxe à minha vida foi a bênção do selamento. Eu tive a oportunidade de ser selado a minha esposa para o tempo e para a eternidade, e de ter a minha filha já dentro desse convênio, né, de estarmos juntos depois da nossa morte. Então, isso só foi possível por causa do sacerdócio do Senhor, que trouxe essa bênção para a minha vida e para a vida de muitas outras pessoas. Do contrário, se nós não tivéssemos passado por essa cerimônia aqui em vida, nós precisaríamos eventualmente passar por ela é, após esta vida para que nós pudéssemos ter essa bênção, né, pós-morte. Entretanto, nós tivemos a oportunidade de fazer isso em vida e de receber as bênçãos que estão relacionadas a ela ainda em vida. E vocês, irmãos, quais bênçãos advindas do sacerdócio você já teve em sua vida? Eu tive a bênção de saúde, porque assim, teve um certo domingo que eu estava muito mal mesmo, e aí eu pedi para o bispo me dar uma bênção, e aí ele me deu a bênção. Quando foi questão de minutos, eu fui melhorando. Isso eu sei que a minha fé me ajudou, né, nessa questão, mas essa bênção é que fez prevalecer, né? Então, assim, eu melhorei bastante. Quando foi a noite eu já estava boa, mas eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. Essa foi uma das bênçãos. Perfeito, perfeito, irmã. Eu esperava, né, na verdade, um testemunho sobre bênção de saúde, porque o Senhor, ele diz lá em Tiago, acho que é Tiago capítulo 5, se existe alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, né? Então ele diz, chame sacerdotes da igreja, que vai administrar uma bênção de cura para você com óleo consagrado. E dessa mesma forma como está nas escrituras, nós fazemos hoje. Quando você está doente, você deve ir a alguém que possui a autoridade do o poder e a autoridade do sacerdócio para tal, para receber essa bênção de saúde, conforme está escrito lá em Tiago. E poder ter essa bênção de saúde na sua vida, né? Minha esposa Jéssica é quem tem uma fé e um testemunho muito grande nas bênçãos de saúde, pois ela pediu, logo quando era recém-conversa, teve a oportunidade de pedir uma bênção de saúde eu acho que foi a um missionário, ou foi ao bispo, logo no comecinho, e ela disse que estava com muita febre e sentindo muito calafrio, e que sentiu sair do corpo dela a doença, né? Que ela teve a oportunidade de ser curada instantaneamente por causa de uma bênção de sacerdócio. Então, eu sei de fato que o sacerdócio ele tem esse, esse poder para curar, né? Lógico, é preciso levar em consideração tanto a fé da pessoa que está recebendo, como a fé da pessoa que está ministrando a cura, né? Porque eu tenho uma experiência minha da missão e eu sempre tive um pouco de dificuldade de acreditar ou de ter um testemunho sobre a bênção de saúde. Mas, uma vez na missão, eu fui chamado para ir na Santa Casa, eu me lembro até onde era, Santa Casa de Misericórdia de Bagé, e tinha uma mãe, ou era uma avó de algum membro da igreja que estava muito mal. E aí eu sempre quis ter uma experiência dessa de cura através de uma benção de saúde, né?
E eu fui lá junto com o meu companheiro e nós proferimos a bênção sobre a irmãzinha, ela já era bem velhinha. E aí no outro dia a gente recebeu a notícia que ela faleceu. E eu fiquei com o testemunho muito abalado, me questionando por que que ela faleceu se o propósito era uma bênção de saúde, né? E durante muito tempo eu fiquei com dúvidas em relação a isso. Mas eu tive a oportunidade de ver um testemunho do profeta Thomas S. Monson, de quando ele ainda era presidente de Estado, que ele sentiu muito forte o Espírito Santo chamando ele para ir até o hospital para falar com um irmão específico. Só que ele tinha reuniões, ele naquele momento decidiu adiar um pouco a ida até o hospital. Mas aí, durante a reunião, ele sentiu muito forte que deveria ir até o irmão. E aí ele resolveu abandonar a reunião e foi até o hospital. Quando chegou no hospital, o irmãozinho tinha acabado de falecer. Ou seja, não deu tempo de ele chegar lá para poder dar uma bênção de conforto, né? Era uma bênção de saúde, mas também era uma bênção de conforto para essa passagem deste mundo para o outro mundo, para o mundo espiritual. E aí eu entendi que aquela minha experiência, porque aquela irmãzinha ela não estava precisando necessariamente de uma bênção de saúde para ser curada, mas ela estava precisando de uma bênção de saúde e de conforto para poder ter uma passagem mais tranquila para o mundo espiritual, né? E essa experiência até hoje, foram muitos anos para poder chegar nessa conclusão, mas é uma experiência muito sagrada para mim. E tive outras oportunidades também de ministrar bênçãos de saúde nas quais as pessoas foram curadas, mas essa em específico me deixou com muitas dúvidas, mas eu tive a oportunidade de entender o propósito de Deus de todas as coisas, né? Eu não queria que a irmãzinha morresse, eu queria que ela ficasse curada, mas os meus desígnios não são os desígnios de Deus. Alguém mais tem uma experiência para compartilhar sobre bênção do sacerdócio em sua vida? Eu, irmão. Por favor. Então, graças a Deus eu sou uma pessoa muito abençoada, certo? Então eu vejo as bênçãos de Deus em pequenas coisas, certo? E uma bênção maior que eu tive foi ter ido ao templo de Recife, ter selado a minha família. Entendeu? Aí eu achei uma bênção maravilhosa do Evangelho. Vocês estão selados e unidos para este tempo e para a eternidade, né? Que acredito que seja uma das maiores bênçãos que o Senhor nos deu através do seu sacerdócio, do seu poder selador. Então, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, tá? Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar? Se não, eu vou passar aqui um vídeo para vocês específico sobre essa temática de bênção. Só um minutinho, deixa eu compartilhar minha tela novamente, porque agora, ao invés do PowerPoint, eu vou compartilhar o vídeo. Vamos lá. O vídeo é esse aqui. Vocês ouviram aí o comecinho do vídeo? Estão ouvindo, né? Coloquem aí no chat se estão ouvindo, por favor. Se ouviram o vídeo. Eu vou soltar de novo aqui para vocês ouvirem o barulhinho. Ouviram, né? Sim, beleza. Depois eu vou botar do começo e a gente vai assistir continuamente. Um Pai Celestial amoroso envia os seus filhos e suas filhas para a mortalidade a fim de adquirirem experiência e serem testados. Ele nos propiciou um caminho de volta para Ele e deu-nos uma luz espiritual suficiente para enxergarmos o caminho. O sacerdócio de Deus ilumina seus filhos neste mundo escuro e conturbado. Por meio do poder do sacerdócio, recebemos o dom do Espírito Santo para guiar-nos à verdade, ao testemunho e à revelação. Esse dom está ao alcance na mesma proporção de homens, mulheres e crianças. Por meio das bênçãos do sacerdócio, podemos revestir-nos com a armadura de Deus, para permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. Essa proteção está ao alcance de todos nós. O sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem para agir em seu nome.
O sacerdócio de Deus é eterno. Ele existiu no princípio, está no mundo agora e também existirá no fim. A formação do universo, do mundo em que vivemos, não aconteceu por acaso, mas por meio do poder do sacerdócio. O grande Criador falou e os elementos obedeceram a ele. Pensem nisso, irmãos e irmãs. O sacerdócio foi restaurado. Ele está aqui na terra hoje. A primeira presidência e o quórum dos 12 são apóstolos modernos do Senhor Jesus Cristo. Sob a direção desses profetas, videntes e reveladores que possuem as chaves dessa dispensação, os portadores do sacerdócio da igreja hoje têm o direito legítimo de agir em nome de Deus. Como seus representantes autorizados, eles são comissionados a ir adiante e abençoar as pessoas por meio do poder e da autoridade do sacerdócio, colocando todos os convênios, ordenanças e bênçãos do sacerdócio a nosso alcance. E as bênçãos do sacerdócio estão hoje ao alcance de todos. Na verdade, o Pai convida todos a vir a Ele e participar de sua bondade, e não impede que ninguém venha até Ele. Seja branco ou negro, escravo ou livre, homem ou mulher, todos são iguais perante Deus. Irmãos e irmãs, tenho testemunhado o poder maravilhoso que o sacerdócio de levar e abençoar, curar, confortar, fortalecer e dar poder a homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Com toda a sinceridade de meu coração, desejo ver as bênçãos do sacerdócio ao alcance de todos. Todas as grandes e eternas bênçãos que Deus coloca ao alcance do homem, mulheres e famílias nessa terra podem ser conseguidos pelo poder do sacerdócio. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então ele trouxe aí, irmãos, alguns estavam com a tela não funcionando, né, mas deu para ouvir, imagino. Acho que o importante também é a mensagem que ele compartilha, né? Ele trouxe que o sacerdócio ele está novamente na terra e que os homens possuem autoridade para agir em nome de Deus. E essa é uma bênção maravilhosa, né? Porque nós temos legitimidade no que nós estamos fazendo. Eu acho que por vezes falta muito a nossa fé para executar as coisas de acordo com o que o sacerdócio, as coisas conforme o Senhor ele diz, né? E para conseguirmos maximizar o poder que o sacerdócio tem, porque nós temos algumas passagens de escrituras que confirmam isso, né? Como quando os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios e eles tinham autoridade para isso, mas lhes faltou fé, lhes faltou poder, porque o Senhor ele disse que essa casta de demônios não se expulsa senão com muito jejum e oração. Então nós precisamos também nos magnificar, sermos melhores para que nós possamos agir em nome de Deus, porque afinal não é uma responsabilidade simples, né? E nem fácil, mas sim exige muita responsabilidade. Também, outras passagens de escrituras que relatam é quando o Senhor diz que se nós tivermos fé suficiente, nós conseguiremos mover montanhas, né? E eu acredito nisso, de que nós temos o poder para fazê-lo de acordo com a nossa fé. Eu vou compartilhar uma escritura com vocês que nem estava programado para compartilhar, mas é que me ocorreu agora que eu acho interessante. É uma das escrituras que eu mais gosto sobre o sacerdócio e que confirmam a doutrina, e é essa aqui. Espera aí. Essa escritura em Hebreus, deixa eu abrir o Novo Testamento, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo, é isso mesmo? Não, aqui está Hebreus 1, eu quero Hebreus 5. A partir do versículo 4. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, eu consigo aumentar aqui. Opa, não é aqui. Também não é aqui. Aí no Ctrl mais mesmo. Aqui a partir do versículo 4, ó, falando sobre o sacerdócio, né?
porque aqui no versículo 1 ele diz assim, ó, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dádivas e sacrifícios pelos pecados. Então o Senhor ordena os homens ao sacerdócio para que ele sirva aos homens, né, que ele esteja ali em favor dos homens nas coisas que são concernentes a Deus. Então, você tem o sacerdócio para quê? Para você servir aos homens nas coisas que têm relação com Deus. E aí no 4, ele diz assim, e que se compadeçam dos ignorantes, aqueles que não têm o evangelho, aqueles que, enfim, acabam cometendo pecados. E aí a partir do 4 ele diz, e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como a Arão. Né? Então, nenhum homem pode se glorificar sacerdote dizendo por si mesmo que é sacerdote, que a partir daquele momento pode batizar e que a partir daquele momento pode dar o dom do Espírito Santo para outras pessoas. Porque na própria Bíblia ensina que ninguém toma para si a honra de ser um sumo sacerdote, a não ser aquele que é chamado por Deus, como Arão foi. Arão foi chamado por Deus para ser sacerdote e foi passando o sacerdócio de geração em geração, enfim, para outros homens, para que eles pudessem abençoá-los com o batismo. E por isso que o nome do sacerdócio que Joseph Smith recebeu de João Batista é o sacerdócio aarônico, né? Porque o primeiro a receber esse sacerdócio foi Arão, irmão de Moisés, lá no Velho Testamento. E diz no 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então o próprio Cristo não se glorificou a si mesmo como sacerdote, mas quem deu o sacerdócio a ele foi o Senhor, né? Deu diretamente para Jesus Cristo, que deu o sacerdócio para os apóstolos. E aí no 6 ele continua, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse conjunto de escrituras deixa muito claro para que serve o sacerdócio e como você tem direito a ele, né? Você tem o sacerdócio a partir de quando você recebe ele de Jesus Cristo, né? Então, na igreja hoje, Joseph Smith, ele não se glorificou o sacerdote a si mesmo, como mostra no capítulo 13 de Doutrina e Convênios, na seção 13. E sim, ele recebeu esse chamado do Senhor através de João Batista, né? E posteriormente recebeu o sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, de Pedro, Tiago e João. Então, para quem não conhece muito bem a doutrina, nós temos, os irmãos que recebem o sacerdócio de Melquisedeque, um documento que se chama a linhagem de sacerdócio, né? Que é um documento que vai falando sobre quais são as pessoas que foram passando o sacerdócio até chegar em você. Então, na minha linhagem do sacerdócio, eu não estou com ela aqui porque eu não tinha planejado mostrar na aula, mas diz assim, o sacerdócio de Melquisedeque, dado por Jesus Cristo a Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João concederam o sacerdócio a Joseph Smith, que concedeu o sacerdócio a fulano de tal, a ciclano de tal, a Beltrano, e tem vários homens lá que receberam esse sacerdócio, até chegar no Anastácio Waya Chaves, que era o meu presidente de estaca na época que eu recebi o sacerdócio de Melquisedeque, até chegar em mim. Então, a minha linhagem de sacerdócio, o documento que eu recebi quando eu recebi o sacerdócio arônico, ele traz toda essa linhagem. Então, não fui eu, ou não foi o presidente Anastácio Chaves, quem se glorificou o sacerdote, mas sim o Senhor que deu essa responsabilidade para os homens até chegar em cada um de nós que recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, tá certo? Alguma dúvida, irmão, sobre isso? Alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar sobre esse assunto? Tá ok? Podemos avançar? Crislane tá com cara de que vai falar. Não? Tá bom. Então, essa foi a lição do capítulo 13, tá certo? Que era Joseph Smith História e o capítulo 13 de Doutrina e Convênios relativos à semana de 8 a não sei quanto de fevereiro. Agora nós vamos entrar na lição relativa a essa última semana, que são os capítulos 14, 15, 16 e 17 de Doutrina e Convênios.
Esses capítulos, irmãos, quem está tendo a oportunidade de acompanhar o Vem Segue, esses capítulos falam sobre o chamado de, da família Whitmer para servir dentro do Evangelho, né? Aqui, deixa eu abrir o capítulo para vocês. Doutrina e Convênios, capítulo 14. A família Whitmer, eu tinha um vídeo aqui para passar para vocês, mas como o vídeo não passou direito, eu vou fazer um resumo, né? Oliver Cowdery, como é que, falando aí um pouquinho dos personagens, desde quando Joseph Smith recebeu as placas, ele foi instruído a guardá-las. Oliver Cowdery, era um professor lá na região de Fayette, que era onde Joseph Smith morava. Ele já estava casado com Emma Smith, já era casado e já sofria perseguições, mas Oliver Cowdery, ele era um professor, ele tinha ido para aquela região para ser um professor de crianças numa escola, e ele começou a ouvir falar sobre Joseph Smith e sobre, enfim, o livro de Mormon, sobre que ele tinha visto Deus e Jesus Cristo, e ficou curioso. E aí Oliver Cowdery foi até Joseph Smith para poder entender mais sobre o assunto. Quando Oliver Cowdery chegou em Joseph Smith, eles conversaram e Oliver Cowdery sentiu que de fato aquela era obra de Deus. Inclusive, Joseph falou para Oliver Cowdery algumas coisas que diziam respeito apenas a ele, que ninguém além do Senhor poderia saber. Isso aconteceu com muita frequência quando as pessoas iam conversar com Joseph Smith, porque ele acabava agindo em nome do Senhor e as pessoas adquiriam testemunho por causa de coisas que Joseph acabava dizendo, que as pessoas diziam que não tinha como ninguém saber se não fosse por intermédio de Deus, se não estivesse agindo em nome de Deus. E aí, Oliver Cowdery conhecia David Whitmer. E David Whitmer, a família Whitmer era uma família de fazendeiros e foi uma família que deu muita assistência para Joseph Smith na época, porque em Fayette eles já estavam sendo muito perseguidos, as pessoas não estavam gostando dessa história de livro de Mormon, de placas de ouro, de ter visto Deus e Jesus Cristo, estavam começando a perseguir Joseph Smith com muita frequência. Inclusive a família de Emma Smith também, só que a família da esposa de Joseph tinha muita influência na cidade. E aí eles acabavam não sendo atacados por causa disso, mas a perseguição já estava começando a ficar muito perigosa. Então, o que aconteceu foi que Joseph pediu para a família Whitmer, através de David Whitmer, pediu para o pai de Whitmer hospedá-los para que eles pudessem fazer o trabalho de tradução do livro de Mormon lá, porque não estava mais dando para fazer em Fayette, era uma outra cidade chamada Harmony, na Pensilvânia. E aí, a princípio, o Peter Whitmer Sr., que era o pai, não queria deixar. Só que aconteceu um milagre muito significativo que mudou a visão dele, que foi que ele disse que só poderia recebê-los, disse para o filho, né, que o filho queria receber Joseph Smith em casa, mas o pai não deixou. Aí como eles eram fazendeiros, eles tinham que arar a terra, ou seja, preparar a terra para receber as sementes, né? E era um trabalho que se fazia muito manualmente, o cavalo puxando e você empurrando lá o arado. E faltavam ainda muitos dias para poder ele fazer isso. Então o pai dele disse que ele deveria esperar, que só poderia ser depois de arar a terra, porque eles tinham muito trabalho a fazer. Aí David Whitmer, que era o filho, fez uma oração ao Senhor e pediu com todas as forças para que, se fosse de fato a obra do Senhor, que ele desse um sinal. E aí o pai dele, que é Peter Whitmer Sr., estava conversando com ele, dizendo que eles tinham que terminar de arar a terra até tal dia. E quando eles chegaram lá, no lugar onde a terra estava sendo arada, num processo muito lento, estava tudo pronto já. Então foi uma questão milagrosa. Ninguém fez. O Senhor fez para mostrar para David Whitmer que, de fato, aquela era a obra dele que precisava ser feita. E para que David Whitmer e o pai dele permitissem que Joseph Smith e Oliver Cowdery ficassem hospedados lá na casa deles em Harmony para poder completar a tradução do livro de Mormon. E aí, assim ele fez. Então ele disse, como ele viu que a terra se arou sozinha, né, e o Senhor concedeu esse milagre, ele permitiu que Joseph e Oliver fossem até lá para poder traduzir o livro de Mormon com maior tranquilidade.
Enquanto Joseph estava traduzindo o livro de Mormon na casa de Peter Whitmer Sr., ele deu algumas revelações para cada um dos membros da família, que são as revelações que se encontram em Doutrina e Convênios 14, 15 e 16. Agora, eu vou fazer igual na semana passada e vou dividir vocês em 3 salas, tá certo? Cada sala vai ter pelo menos, acho que dá para colocar 2 pessoas em cada sala, vocês vão se dividir em duplas para poder ler o capítulo designado e encontrar quais foram as promessas que o Senhor fez a essas pessoas que receberam essas revelações, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, dividi-los em salas, deixa eu só organizar aqui as salas, tá? Sala 1 vai ser a sala de Doutrina e Convênios 14. Sala 2 vai ser a sala de Doutrina e Convênios 15. E sala 3 vai ser a sala de Doutrina e Convênios 16. E aí eu vou colocar de acordo com quem tá participando da aula, tá certo? Porque aí a ideia é que vocês discutam um pouquinho, só como vai ter pouco tempo, eu vou designar só a leitura, e aí depois a pessoa que está participando mais ativamente vem aqui compartilhar o que leu, tá certo? Eu vou colocar Crislane junto com Leila e Tati, na sala 1. Opa, fiz alguma coisa errada. Pronto. Aí eu vou colocar Edilon e Tiago na sala 2. E vou colocar Ramon, Rafaela e Simone na sala 3. A gente se encontra daqui a pouco, vocês vão ser teletransportados agora. Na verdade, vocês têm que aceitar aí, ó. Vai aparecer na tela de vocês e vocês têm que aceitar para ir, tá? Clica em Join. Clica em Entrar. Simone, é só clicar em Entrar que você vai para a sala. Pronto. Aqui é Doutrina e Convênios 14, tá, Crislane? Você lê, depois compartilha um pouquinho com a sala o que você entendeu e quais foram as promessas que estão feitas aí na escritura, tá certo? Depois a gente vai para o grupão para compartilhar. A gente vai fazer isso em 5 minutinhos, o capítulo é curto, viu? Vou para outra sala. Mestre Edilon, Doutrina e Convênios 15, tá certo? Você faz a leitura, identifica quais foram as promessas que foram feitas, depois a gente compartilha no grupão. Quais foram as promessas que você identificou, ok? Aqui, Ramon, Doutrina e Convênios 16, você tem que identificar quais foram as promessas que foram feitas para depois a gente compartilhar no grupão, tá bom? Compartilha aqui no grupinho, depois compartilha no grupão. Tá legal. Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, a Peter Whitmer Jr., em Far West, Nova York, em junho de 1829. Escuta, meu servo Peter. Irmão Edilon, você está aí? Sim. Pronto, tá conseguindo fazer a leitura? Eu saí da tela agora e sessão 15, não é isso? Isso, sessão 15. Daqui a 4 minutinhos a gente volta para a sala para compartilhar quais foram as promessas que você identificou, tá?
Ah, tá bom, tá certo. Para que ele pudesse trazer almas. É isso mesmo. Bispo, mas essa bênção foi dada a ele por... Foi Joseph Smith que deu essa Não, Joseph bênção Smith a recebeu a ele? Ou foi o revelação. próprio... Joseph Smith recebeu a revelação e passou para Peter Whitman. Escuta meu servo e dá ouvido às palavras de Jesus Cristo. Ele foi por intermédio de Joseph Smith. Exatamente. É interessante que em Doutrina e Convênios, todos os cabeçalhos dizem que foi uma revelação dada por intermédio do profeta Joseph Smith, né? E nenhuma dessas palavras são palavras de Joseph Smith, são palavras que o Senhor deu por intermédio dele. Então ele agiu muito mais como o que tá nas... Existem alguns discursos que são palavras de Joseph Smith, mas Doutrina e Convênios especificamente são as palavras do Senhor dadas por intermédio de Joseph Smith. Então, existem momentos que era Joseph Smith, existem momentos que era o Senhor. Vou só ver como é que estão os outros grupos, aí eu vou encerrar para a gente compartilhar. Tá tudo tranquilo, tá certinho. Simplesinho. Oi. Aí dividiu em grupo, é eu, você e a Leila, né? Isso. Só tem que É compartilhar. um grupo, né? Isso. A gente já vai voltar para o grupão. A gente só tinha que entender quais foram as promessas. Porque eu tava na moto, aí... Fica tranquila, irmã Tati, sem problemas. Tu sabe que eu tô no meio do mundo, né? Caminhando e cantando e escutando. Tá ótimo. Tá dando para escutar, não. Eu vou chamar todo mundo de volta. Tô pegando a sala, já vou subir. Deu para estender nada, irmã Tati. Nada. Mas o importante é que você está aqui conosco, né? Escutando. Eu vou trazer todo mundo de volta para a gente compartilhar, tá? Voltamos. O pessoal vai voltar aí aos poucos. Eu acho tão legal isso de teletransportar as pessoas e teletransportar de volta. Nas mãos, tá, Dudu? Vai e volta. Mas vamos lá. Ficou um grupo liderado pelo Edilon, um grupo liderado pela Crislane e um grupo liderado pelo Ramon. Da Crislane é o primeiro, que é do Doutrina e Convênios 14, né? Compartilhe aí com a gente, Crislane, quais foram as promessas que você identificou. Tá desligado teu microfone. Que eu pude identificar foi quando o Senhor fala a partir do versículo 7, seguinte: se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Essa é uma das promessas que ele faz ao guardarmos os mandamentos e perseverarmos até o fim. Mas outra coisa que eu também pude identificar nos versículos, né, que foram lidos, foi quando o Senhor ele fala sobre nós pedirmos e, ao pedirmos, receberemos, né? Ao batermos, será aberto para nós as coisas concernentes a Deus, né? E
Eu acho que é isso mesmo. Se tiver outra coisa que eu não estou Obrigado. conseguindo identificar. É interessante que ele disse que a vida Mas eterna é o maior de todos os dons de Deus, né? Então, de fato, é o que importa. É nós conseguirmos a vida eterna, porque é aquilo que ele almeja para nós. exatamente. Vai lá, Edilon. Edilon é o capítulo 15, né? Quer falar, Tati? Quero. Peraí, deixa eu só Por favor. fechar aqui. Tá bom. Dá para ouvir melhor? Dá. Tá dando para ouvir direitinho. Eu achei interessante. Dá para ouvir? Dá. Tá ouvindo? Pronto. Eu achei interessante quando ele fala que os campos estão brancos para a colheita. E aquele que quer fazer a colheita pode lançar a foice. E esse será chamado por Deus. Eu associei aos campos às vidas, às almas que estão sedentas, né? E nós somos esses que vão estar passando, né? Tá colhendo, tá pregando o evangelho. Já cumpri, né? E entendi assim, né? Achei interessante. Essa é um versículo que ele fala, ele se repete nos 3 capítulos sobre o campo de estar branco para a ceifa. Porque o Senhor, ele quer, nessa época especificamente, até hoje, lógico, ele reforça para a gente que o campo está branco para a colheita. Então, a gente é só plantar e a gente vai colher. E isso são almas, são vidas. Né? E não precisamos ser missionários de tempo integral para isso. E nem ninguém mande a gente fazer isso. O Senhor, ele não precisa nem que ninguém mande a gente fazer isso. O Senhor, ele quer que a gente faça por nossa própria vontade. Então, a gente está liberado para poder chamar almas e chamar vidas para Ele, né? É a melhor forma de você imitar Jesus Cristo é servindo. Obrigado, tá? Irmão, acho que o Edilon ficou ocupado ali. Acho que Ramon... Tá ocupado, irmão Edilon? Dá para falar agora? Não, dá para falar. Pronto, pois fala aí a sua parte. Então, eu achei interessante na parte que ele diz que John ele foi escolhido, né, por Deus para falar sobre Jesus Cristo. Aí ele diz que tem uma parte que ele fala que ele fosse pregar seu evangelho, falasse dele, dos mandamentos, né, e falasse sobre o arrependimento, que ele descansasse junto com o povo que ele falou para eles. Eu achei interessante essa parte aí. Massa. E ele, assim, como ele disse, que acho que tem até um momento que ele fala assim, saber qual foi o principal mandamento que eu tenho para você, que no caso é a pregação do evangelho, né? Que era extremamente necessária naquela época, levando em consideração que não tinha membro da igreja ainda, só Joseph Smith e Oliver Cowdery tinham sido batizados, então o trabalho ele precisava ser feito. Vai lá, bispo, capítulo 16, acho que foi você que falou 16, né? Pois sim. Essa aqui é uma revelação dada por intermédio do profeta, né, para Peter Whitman. E nessa revelação é muito interessante, porque o Senhor ele fala que, lá no versículo 4, né, que o Senhor vai dar para ele, né, partir aquilo que nenhum homem sabe, a não ser eu e tu somente. Interessante isso, né? E interessante essa relação pessoal do Senhor com Peter Whitman, né? Porque ele já fala, porque isso foi uma coisa que ele pediu muitas vezes, ele tinha um desejo de saber isso, né? O próprio Senhor. E aí o Senhor fala, né? E agora é isso que eu te digo, que a coisa de maior valor para ti, né? Porque Peter Whitman queria saber o que era de maior valor, né? Que ele poderia ter, declarar o arrependimento a este povo, né? Ao povo americano, a fim de trazer almas a mim e descansares com elas no reino de meu Pai. Então, o que o Senhor revela a Peter Whitman é que a maior bênção que ele teria era declarar o arrependimento por meio da obra missionária, aquelas pessoas abrindo o caminho para que elas pudessem estar com ele próprio, né, descansando e sendo recebido por Deus no reino celestial.
Perfeito. Então, é o que ele mais queria. E reforçando que o Senhor, ele já tinha perguntado muitas vezes ao Senhor qual era o querer de Deus para ele, né? O que o Senhor queria dele. E aí o Senhor vem e responde dessa forma. É uma coisa que era só você e eu que sabíamos, que você já tinha me perguntado isso muitas vezes, e eu lhe digo agora, que é que você pregue o evangelho, que você traga vidas e almas para esta obra. Ok, irmãos? Então, muito obrigado. Nós chegamos ao fim da nossa aula e gostaria de agradecer a presença de todos. O Google ouviu aqui meu ok e tal, em respondendo. E tenho que a gente possa se encontrar novamente daqui 2 domingos, né? No domingo, dia 7 de março, nós teremos escola dominical de novo, com mais 2 semanas. Lembrando que a escola dominical ela é uma culminância do Vem Segue-me, né? Vem Segue-me, a gente estuda todos os dias, de acordo com a quantidade de capítulos determinadas ali para aquela semana, e a gente se encontra a cada 2 domingos para poder discutir sobre o que a gente aprendeu durante a semana, tá bom? E aí, próximo domingo, tiver aula, quero ver todo mundo bem alinhado. Então, a gente se encontra lá. Quem gostaria de fazer a última oração? Vai lá, mestra Edilon, faça a oração para nós. Tudo bem. Nosso querido amado Pai Celestial, queria te agradecer, Senhor, por mais esse domingo. Queria te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queria te agradecer por tudo, Senhor, pela nossa família e pelo Senhor estar protegendo nossos lares. Muito obrigado por tudo. Queria te pedir que o Senhor abençoasse cada família, cada nossa família que nós estamos aqui, Senhor, para te servir no teu evangelho. Essa oração que nós te deixamos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Edilon. A gente se encontra, pessoal. Amém. Até a próxima. Tchau, Até a pessoal. próxima. Até.